Por trás de toda empresa existe uma história. História de pessoas que acreditaram, sonharam e construíram. Hoje, nós iremos conhecer duas dessas histórias. Empresas de setores diferentes, mas com algo em comum: a vontade de crescer. E você vai entender como a tecnologia e a Bell Informática se conectam a cada uma delas. A SL ela tem uma história bem engraçada e inusitada. Eu trabalhava em uma empresa de consórcio, né? E em determinado momento eu saí dessa empresa e fui vender consórcio na rua. O meu irmão, ele tinha uma representação de várias marcas, dentre elas a Adelbras. Ele vendia fitas e tudo mais. Então, num determinado momento, eu fiz a seguinte pergunta para ele: Fábio, eu chamei de Mano, e se eu abrisse uma empresa e comprasse de você e pudesse vender nos teus clientes onde eles não conseguissem comprar de fábrica, você acha que seria uma boa ideia? E assim nasceu a SL. Montei uma empresa, comecei a comprar fita e vender, bater de porta em porta. E fui acrescentando produtos. Cada dia, cada visita que eu iria fazer, eu via qual era o produto que mais era utilizado naquelas oficinas. E assim eu fui colocando. Durante 1 ano e meio, a SL ela funcionou dentro do carro, né, fazendo aí as visitas, batendo em porta, até que nós criamos, né, tivemos a necessidade de montar um espaço físico, né, que foi ali na 9 de janeiro com a Oliveira Belo. Então ali nasceu a SL, de fato, uma estrutura física para atender os nossos clientes. A demanda foi crescendo e assim a SL foi crescendo junto. Então esse período ele foi fundamental. E quando a SL realmente se consolidou no mercado? Após a entrada do digital, né? Então, desde os primeiros momentos, assim, a gente foi tentando fazer vídeo, era muito difícil, criar conteúdo, conversar com esse público digital. Mas mesmo assim, nós só atendíamos o mercado de Belém. Foi quando, eu acredito que há 3 anos atrás, a SL realmente explodiu no cenário. Então um vídeo nosso acabou repercutindo muito grande, teve uma repercussão muito grande no mercado, e assim a SL do dia para a noite, foi isso mesmo, do dia para a noite, de repente o que a gente recebia ali 10, 20 mensagens no WhatsApp se transformou em 900, 1000 mensagens e o Instagram bombando. Assim nasceu essa necessidade de expandir para o mercado nacional. Então, a partir desse momento, a SL se firmou no mercado de uma forma surpreendente. Isso aí é fundamental. O que aconteceu? Chegar ao sucesso, por incrível que pareça, chegar ao topo não é um caminho difícil. Você vai trabalhar e em um determinado momento você vai construir um vídeo, você vai fazer alguma coisa e você pode viralizar ele. O detalhe é o que você vai fazer após essa viralização. Então o que aconteceu? Nós se especializamos em fazer conexões, trazer o diferencial para atender a necessidade do nosso cliente. Nós vendemos solução, quer dizer, aquilo que era uma dificuldade em lavar o carro, nós transformamos os nossos kits para dar prazer e satisfação para o nosso cliente poder chegar nesse momento e ter prazer em lavar o seu carro. Assim, nós fomos criando essa necessidade e trabalhando dia a dia para que se tornássemos especialistas naquilo que estávamos fazendo. Assim, foi que a gente se tornou o maior vendedor de lavadoras, Snow Fan e conexões do Brasil. Isso foi o grande diferencial, inovar aonde as pessoas tinham a maior dificuldade. Foi fundamental o seguinte: o Guilherme, ele é um parceiro meu de tênis, né? Nós treinávamos juntos e aí num bate-papo informal eu sempre gostava o seguinte: quando terminava os nossos treinos, a gente tirava ali 10 a 15 minutos para conversar sobre os nossos negócios, né? Sobre a minha empresa, sobre a empresa dele. E assim, quando surgiu esse boom, que nós realmente não estávamos preparados para isso, houve a necessidade de expandir, mas expandir numa velocidade estratosférica. E aí eu conversei com o Guilherme, fiz uma ligação: Guilherme, estou precisando de um computador, porque aconteceu isso. Aí foi lá, pum, peguei o primeiro computador no dia. Na segunda semana já peguei mais 2 computadores. Enfim, eu já não sei mais quantos computadores a gente já pegou lá, sistemas, máquinas, impressoras. Então todo o meu suporte começou a partir de uma conversa que nós tivemos, para que depois a gente pudesse implementar. E até hoje nós somos grandes parceiros e tudo que a gente precisa na nossa expansão do e-commerce digital, a parte de tecnologia, a gente conta com a Bell Informática. Então todos os equipamentos que você está vendo aqui foi adquirido lá com o nosso amigo. É um pouco difícil falar sobre você mesmo, né? Mas o Bruno é um cara
família, né? Eu foco muito na base familiar. Construir uma empresa que eu nunca sonhei em ter uma empresa. Se eu falar assim, quando a gente iniciou, eu falava muito assim, a SL ela é um sonho que não foi sonhado, porque eu nunca imaginei que sair de consórcio e entrar num ramo onde já tinham pessoas consolidadas aqui há mais de 35 anos trabalhando, e nasce um cara vendendo fita na rua, vendendo de porta em porta, e um cara que acreditou muito naquilo que se propôs a fazer. Então, se tem uma questão assim que eu sempre coloquei, é que nada é impossível, né? Então você não é a questão do talento que vai fazer você alavancar ou não, é a persistência. Então eu sempre fui assim muito incisivo naquilo que eu queria. Eu tinha certeza de que eu iria vencer, que eu iria conquistar muitas coisas, mas eu não poderia desistir. Então assim, foi o meu foco sempre, mas eu tenho assim, poucos me conhecem do jeito como, de repente, a minha esposa me conhece, né? Que é a Fabi. Então, eu sou um cara aqui da SL, um cara intenso, que vive isso aqui, é apaixonado no que faz. Mas quando eu encerro aqui, eu vou para minha casa. Aí, eu sou uma outra pessoa, voltada à família, eu vivo em função deles. Então, o Bruno é isso, cara. É um cara intenso, é um cara, assim, que quando você consegue conquistar a amizade dele, é um cara que você pode levar aí para a vida toda. Mas não sou nada fácil, não. Bem, é assim, hoje em dia é muito difícil você fazer uma projeção a longo prazo. Por quê? Porque a gente vem numa velocidade muito grande de crescimento, né? Até um ano atrás, as nossas compras, assim, o nosso relacionamento de vendas, ele não era tão surpreendente como é hoje. Mas a cada dia a gente vem buscando se adaptar com tecnologias, investindo em equipamentos, investindo no site, investindo em pessoas para poder atingir essa necessidade. Mas eu te confesso assim, está sendo muito difícil acompanhar todo esse crescimento da SL. Porque aquilo que a gente se programa hoje, um mês, que de repente a gente agora eu estou com estoque legal. Na verdade, ele não vai conseguir durar 15, 20 dias, então a gente está vivendo numa constância de mudança muito grande. Então a tecnologia ela vai ser fundamental, a gente poder otimizar para que a gente tenha um processo muito mais rápido e poder atender esse Brasilzão. Então, afinal de contas, eu estou aqui em Belém, do outro lado do país, e enviando mercadoria para o Brasil todo, inclusive até para fora do país, a gente já atendeu os nossos clientes. Bem, o que faz com que hoje eu tenha essa parceria muito forte, além da amizade, é uma coisa, a gente nunca pode confundir a amizade com o trabalho. O Guilherme, para mim, ele é um excelente amigo, um parceiro, ali é um parceiro de jogo no tênis, a gente ali tem um relacionamento muito bom, mas de nada ia adiantar se ele não fosse bom naquilo que ele faz. Então, todas as vezes que eu precisei, foi muito satisfatório, preço, qualidade, agilidade no atendimento e assim, o suporte é fundamental. Todas as vezes que eu precisei, Guilherme, me ajuda aqui, Bel, toda a equipe precisando um computador que deu um problema, porque a gente sabe que hoje o nosso computador, ele é a vida. Eu estou falando de computador porque ali é o nosso e-commerce, está funcionando ali e os outros equipamentos também são fundamentais. Mas se para uma máquina dessa, para um vendedor, para um processo. E se eu não tiver agilidade e suporte, nada vai adiantar. Então até hoje a Bel Informática foi impecável em todos os atendimentos. Então tá de parabéns aí, é uma empresa que eu vi assim, ela num estágio e hoje num patamar totalmente diferente. Eu torço muito para que a Bel Informática também, assim como a SL em Belém, consiga fazer assim um destaque no cenário nacional. E eu acredito que isso vai acontecer logo logo. Invista em tecnologia. O que acontece hoje é que nós vivemos um mundo onde tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser processado numa velocidade incrível para que você tenha sucesso. E sem tecnologia, você não vai conseguir alavancar e escalonar o seu negócio. Então, seja um microempreendedor ou uma grande empresa, hoje você precisa investir em tecnologia. O digital, ele é um caminho sem volta. A pandemia fez com que nós evoluíssemos de 10 a 20 anos o nosso processo. Então, se encaixa nisso. Bruno, é difícil fazer conteúdo, eu sei, eu faço. Bruno, é difícil entrar no digital, eu sei, eu estou aqui e eu enfrento problemas todos os dias. Então, se eu posso te dar um conselho hoje, não
fuja disso, porque quanto mais você adiar, o processo vai se tornar mais difícil. Então invista em tecnologia e entre no digital. A SL hoje, como vocês viram em todo esse vídeo, é uma empresa voltada a cuidados com o carro. Tanto na parte de estética como parte de pintura, repintura, você vai encontrar aqui. E também produtos para bronzeamento, claro. Então, para você que quer adquirir os melhores produtos no conforto da tua casa ou do teu trabalho, você vai ter os seguintes canais. slprodutosautomotivos.com.br é o nosso site oficial. Também você vai encontrar a gente nas redes sociais como SL Produtos Automotivos. Lá você vai conversar com uma equipe qualificada para poder tirar todas as suas dúvidas e você comprar aquilo que realmente vai ser útil para você. E quer entrar em contato pelo WhatsApp? Vai lá, DDD 91983543333 e aí a galera tá ali pronta para te atender. Então bora, não perde tempo, vem para Melhor de Belém, vem para SL. Na SL Produtos Automotivos, tradição e modernidade caminham lado a lado. A tecnologia não substitui a essência do negócio, mas garante agilidade e confiança no dia a dia. E essa confiança é o que permite que empresas de diferentes segmentos deem o próximo passo, porque sabem que quando podem contar com equipamentos modernos e suporte confiável da Bell, elas têm segurança para evoluir. A HD Solutions, fundada por Danilo Velmont, oferece soluções tecnológicas com base em estratégia, atuando como parceira de empresas de diversos setores. Na HD Solutions, confiança é a base de cada entrega, e para isso conta com a tecnologia e suporte que a Bell Informática fornece. Por isso, a Bell se tornou muito mais do que uma fornecedora, é parceira presente em cada passo. A ideia da HD Solutions surgiu devido a um mercado muito estagnado na área da tecnologia. Eu e o meu sócio, a gente trabalhava junto numa empresa parceira da Microsoft em Belém e a gente notou uma certa burocracia para atender esse setor. Era muito demorado os atendimentos, os clientes tinham uma certa dificuldade de resolver seus problemas e a gente nesse meio começou a pensar uma forma menos burocrática de resolver os problemas do dia a dia desses clientes. Perfeito. A gente, assim, eu trabalho nessa área há mais de 15 anos, então eu comecei cedo na área da tecnologia. Eu comecei com uma graduação, depois uma pós, e aí eu me certifiquei na área em algumas certificações Microsoft a nível mundial, juntamente com o meu sócio. Então, assim, a gente acabou percebendo um mercado muito grande e que era muito mal atendido na nossa região. Inclusive, na época que a gente começou a empreender já por conta própria, a Bell ainda não existia da forma como existe. Então, a gente acabou que ficava muito preso a algumas lojas muito antigas daqui de Belém, como a Sol Informática, a Computer Story, que são hoje lojas que não são mais referências nesse quesito de tecnologia. Perfeito. A HD ela surgiu num momento bem crítico do cenário mundial, que foi durante a pandemia do Covid. Então a gente já cresceu com a idealização do home office. E a gente notou que Belém não estava preparado para o home office, não só por questão cultural, mas por falta de tecnologia para isso. Então, durante o período do Covid, foi um grande boom na questão da tecnologia, de ambientes híbridos, ambientes nuvem por completo. Então, a gente acabou tendo que se esforçar de uma certa maneira, a gente foi forçado a entender o cenário atual e justamente melhorar nesse ponto para poder atender os clientes da melhor forma. E hoje a gente acaba como sendo essa referência na questão de ambientes híbridos para os escritórios que a gente atende hoje. Assim, a nossa maior dificuldade em Belém é realmente a cultura. A gente sempre tenta explicar para os nossos clientes e potenciais clientes que a tecnologia ela não é um custo, ela é um investimento. A partir do momento que a gente consegue fazer com que o cliente entenda que é um investimento, fica muito mais fácil de trabalhar com isso. Hoje a nossa maior barreira é realmente os preços, e hoje a Bell ela atende a gente com relação a isso, e a logística de se trazer algumas coisas de fora daqui. Então, geralmente, uma tecnologia nova, um curso novo, alguma coisa, ou a gente consegue via EAD, ou a gente tem que sair daqui e fazer esse curso presencial fora daqui de Belém. Então, hoje a nossa maior barreira ainda é a cultura e a logística da nossa cidade. Nós temos hoje uma gama muito grande de clientes que trabalham com alto desempenho de hardware em computadores.
Então, nesse ponto, hoje a Bell ela tem se tornado o nosso maior parceiro com relação a isso, porque eles estão sempre com a tecnologia mais avançada possível para que atenda essa nossa demanda aqui. Então, toda vez que a gente precisa fazer um upgrade, fazer alguma coisa que melhore o desempenho do cliente, e isso quando a gente fala que melhora o desempenho, melhora o custo-benefício para o cliente na questão do funcionário dele trabalhar melhor, trabalhar mais rápido. Então, nesse ponto, a Bell ela consegue nos atender o que antigamente a gente precisava ter que estar olhando na internet, fazendo milhões de cotações, procurando o que chegasse mais rápido às vezes, fora a questão do próprio suporte que a Bell nos dá. Se algum computador der algum problema que está com a gente, eles fazem todo o suporte necessário de forma rápida e o cliente não fica tanto tempo parado. O cliente pessoa física ele é muito imediatista, ele está ali querendo resolver o problema dele pontualmente e quer que resolva, independente do que seja. O PJ, até pela forma como a gente aborda ele, através não só de suporte, a gente também dá uma consultoria, uma mentoria, então a gente tenta passar para ele o que vai chegar à empresa dele a nível de tecnologia. Então a gente tenta apresentar um projeto, sempre mostrando todas as melhorias possíveis dentro do parque tecnológico dele, fazendo com que ele, e assim, o PJ ele tem essa noção de que ele é uma empresa e ele precisa crescer de acordo com o ambiente em que ele está. Então, a gente tem muita empresa hoje de varejo, arquitetura, advocacia, que quando ele sente que o meio está melhorando, ele não pode ficar para trás, porque ele perde justamente o diferencial e os clientes para esse outro que está crescendo mais rápido. E a tecnologia hoje, ela é ligada diretamente ao crescimento do nosso cliente. Então, hoje, com certeza, principalmente por conta da logística de se trazer esse equipamento, a garantia ela é muito importante, porque a gente trabalha com hoje clientes que estressam muito esses computadores, então são computadores que trabalham diariamente, então precisa-se de uma garantia boa, porque nesses primeiros 2, 3 meses em que ele está sendo usado é que ele vai abrir o bico ou não, o computador, enfim. E a confiabilidade ela tem que ser 100%, principalmente trabalha-se com marcas conhecidas, marcas mundialmente conhecidas. Então não é qualquer equipamento que a gente indica, e a Bell ela não trabalha com qualquer equipamento, ela trabalha com os melhores equipamentos. E você falou mais de... E a segurança de ter uma loja dentro da nossa cidade, onde a gente tem um contato melhor, fica mais fácil de conversar, fica mais fácil de entender, fica mais fácil de tirar dúvidas quando elas surgem, sem a necessidade de passar por um crivo de um chat da Amazon, de uma Kabum da vida, que a gente às vezes perde-se muito tempo para tirar uma dúvida que a gente manda uma mensagem no WhatsApp da Bell e eles respondem na mesma hora. A HD Solutions ela hoje opera justamente na diferença em que ocorreu durante o que a gente estava conversando. A gente é 100% home office, com deslocamentos pontuais quando o cliente precisa de um atendimento in loco. Fora isso, a gente pode ser encontrado nas redes sociais, através do nosso Instagram, o @HDSolutionsOFC, e através dos contatos de suporte. Aí eu vou deixar o meu, que esse eu sei de cor. É o 91989484955. De forma remota, a gente atende o Brasil todo, inclusive o mundo. A gente tem clientes fora do Brasil, na Itália, Inglaterra, Canadá. Então nós somos uma empresa hoje sem fronteiras e a gente atende a parte de manutenção, tanto física quanto lógica, instalação de softwares, segurança, nuvem, firewall e assim, uma outra abrangência que se você for lá na nossa rede social você vai encontrar e acabar vendo que tem alguma coisa que pode atender você também. Perfeito. Com relação à segurança, a gente entende que hoje informação ela é 100% primordial para o funcionamento de uma empresa. Uma empresa que ela não tem um banco de dados com informação, ela ainda está arcaica. Se ela trabalha com papel, independente do que seja, é uma informação e ela tem que colocar isso em algum lugar. Então hoje a tua empresa ela gira em torno das informações que tu tem, dos teus clientes, do teu estoque, do teu financeiro, enfim. E para isso você precisa de um ambiente seguro.
A gente tem uma grande problemática hoje na nossa região, é que as pessoas ainda não conseguem diferenciar um ambiente pessoal de casa com um ambiente corporativo dentro da empresa. Então é aí que a gente entra com essa parte de segurança, através de tecnologias da Microsoft, de linha server, através de um firewall, fazendo todo um aparato para que a pessoa ela fique tão fechada a ponto de que aquele computador da empresa ela não consiga fazer nada que ela fizesse dentro da casa dela. Então a gente sempre foca em manter as informações do cliente sempre bem seguras, principalmente por conta de qualquer problema que venha ocorrer. E aí quando a gente fala isso, a gente fala: pegou fogo no cliente, que Deus me perdoe, isso nunca vai acontecer em nenhum cliente meu, mas que pegue fogo. Esse cliente, quanto tempo ele pode voltar a trabalhar? Então a gente consegue dizer para ele que no mesmo dia ele pode estar trabalhando de novo, porque as informações dele estão salvas, estão numa nuvem, a gente vem na Bell, compra um servidor novo, coloca ele online e o cliente volta a trabalhar. Então é esse o nosso foco hoje, é fazer com que o cliente tenha o menor tempo de parada possível através de um SLA baixo e de muita, vamos dizer assim, bem direcionado para resolver o problema, sem muita burocracia. Por isso que a nossa logo é suporte é isso, é simples e rápido, é isso que tem que ser. Desde 2008, a Bell Informática está presente em histórias como essa, como parceira que oferece a base para que sonhos, projetos e negócios cresçam com confiança. Se a sua empresa busca evolução com confiança, fale com um de nossos consultores. Bell Informática, a melhor escolha.